Amém, irmãos? Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Terceira semana, segunda-feira, leitura bíblica a gente tem aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então vamos lá para Atos. Atos capítulo 2, versículo 14, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Amém. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 ao 11. Diz assim: Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Amém. Agora, 2 Coríntios. Capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Diz assim: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Capítulo 12, ainda em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, diz assim: Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei a visões e revelações do Senhor. Amém. Agora vamos para o livro de Efésios. Éfeso, capítulo 1, versículo 17, diz assim: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Amém. Agora, ainda em Efésios capítulo 3, versículo 3 e 4. Diz assim: Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender do meu discernimento do mistério de Cristo. Amém. Lê com oração, ele está em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, que diz: Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém. O título diz: O profundo ministério espiritual de João. O tema dessa mensagem desta semana é: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. E vamos discorrer sobre a profundidade do ministério de João. O modo como o Senhor Jesus abriu ao homem o caminho para a glória. A batalha espiritual em que estamos envolvidos. O Senhor, o Espírito eterno e sua revelação com a obra redentora de Cristo. Falaremos também a respeito da função de Jesus
como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, e de seu ministrar hoje no santuário nos céus, levando a cabo a promessa de Deus de nos introduzir em sua glória. O Senhor Jesus iniciou seu ministério pregando o evangelho do reino, uma vez que esse ministério visa fazer a vontade do Pai e trazer seu reino à terra. Após a ascensão do Senhor, esse ministério passou a ser executado pela igreja, sob a liderança de Pedro e dos demais 11 apóstolos. O apóstolo Paulo também teve parte nesse ministério. Ele recebeu a revelação dos mistérios e da vontade de Deus, e nos abriu o coração de Deus quanto à salvação do homem. Esse ministério não parou em Paulo, mas, após seu martírio, teve prosseguimento com o apóstolo João em Éfeso. Devemos observar ainda que esse ministério não parou com a morte do apóstolo João, confirmando as palavras de Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. O Senhor não se referia à pessoa de João, pois ele morreu. Antes, se referia ao seu ministério. O ministério de João permanece até os dias de hoje, e é esse ministério que trará o Senhor de volta. Hoje fazemos parte do ministério de João. Esse ministério é muito superior, está muito acima do que pensamos. Geralmente encorajamos os novos convertidos a ler o Evangelho de João, por ser simples e de fácil compreensão. Entretanto, pensamos assim por falta de revelação e entendimento espiritual. Na verdade, o ministério de João é muito profundo, pois é o ministério do Espírito. Se você não estiver no Espírito, não conseguirá entender os escritos de João. Portanto, é muito importante aprendermos a ganhar revelação no Espírito. Assim entenderemos a profundidade desse ministério. Deus quer levar-nos, por meio da fé, às regiões celestiais para conseguirmos ver as coisas espirituais. Deus habita a eternidade. Ele não tem a limitação do tempo e do espaço. Vamos exercitar nosso espírito, nossa fé, para conseguir enxergar as coisas invisíveis, das quais vieram as coisas visíveis. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam não pode ser visto por nossos olhos naturais, ou ouvidos por nossos ouvidos, e tampouco nosso coração consegue compreender. Deus nos revelou pelo Espírito. Além disso, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Dessa forma, se permanecermos somente em nossa mente, não conseguiremos entender as coisas espirituais. Assim como o Pai, eu peço a Deus que nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, para entendermos o que o Espírito nos deseja dizer. O ministério de João se abre a quem vive no Espírito e quem tem o hábito de estar em comunhão constante com o Senhor. Tais pessoas não são superficiais nem vivem na mente, mas são espirituais. A essas pessoas Deus abre seu coração. No entanto, um servo do Senhor muito amado disse que o ministério de Paulo é maravilhoso, pois trouxe muitas revelações, abrindo muitas portas e janelas para os céus. Entretanto, o ministério de João, disse ele, nos leva diretamente aos céus, pois é celestial. Portanto, querido leitor, não sejamos superficiais, nem deixemos passar essas riquezas espirituais,
Que Deus nos conceda diariamente espírito de sabedoria e de revelação. Amém. Jesus é o Senhor. Pergunta: para onde o ministério de João quer nos levar? Amém, amém. Para os céus, para dentro do Pai, né? Inseridos no Pai. Sobre ministério, Jesus ele tinha seu ministério, né? Aqui na terra antes de sua ascensão. E logo após isso aí, a igreja, né? A igreja executava, passou a executar. Teve o ministério de Pedro, né? Que passou ali depois a Paulo. Depois do seu martírio, né? Do martírio de Paulo, João pôde servir lá em Éfeso e seu ministério permanece até hoje, né? Pensavam até que João não morreria, os apóstolos pensavam, mas era de seu ministério que o Senhor havia falado. Só por meio da igreja, irmão, né, que as coisas podem ser executadas, né? Isso é uma riqueza. Graças ao Senhor. Aqui começando a desfrutar de João, no Alimento Diário teve um falar aqui que o irmão aconselhava os novos convertidos a ler João por ver um falar acessível, um falar simples, acessível, mas que com labor e desfrute, né, os irmãos tiveram mais revelações e viram o quão profundo é o ministério de João. É diferente assim do que se pensava, e muito pelo contrário, né, que ele é profundo. Mas tudo isso só por meio de um espírito exercitado, né, irmãos? Para que o Senhor possa mostrar, né, a cada um de nós, né, dar a compreender. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor, irmãos, por esse ministério.